Estamos de volta neste bloco uma vez mais e pela última vez nesse debate, os candidatos estarão se questionando entre si. E por consenso, vale lembrar uma vez mais também, entre as coligações é apenas a sequência do segundo e do terceiro blocos, quando os candidatos aí fizeram as suas argumentações e as suas sabatinas. Quem vai iniciar este terceiro bloco, esse quarto bloco e terceiro bloco de perguntas é o candidato João Poleto, que endereça, evidentemente, a sua pergunta ao candidato Beto Lumite. O programa da compra direta em nosso futuro governo será ampliado e queremos valorizar ainda mais o pequeno produtor. Vamos ampliar a cozinha social para atender a escola em tempo integral. Vamos construir mais unidades de restaurante popular. Qual a sua opinião a respeito do programa que é exemplo para todo o país? Eu fico feliz em ter ido às ruas da minha cidade e pedido voto para o Lula e para a Dilma. Isso nasceu dentro de um governo transformador, um governo que fez mudanças efetivas e reais para o povo brasileiro. Um governo que estabeleceu políticas de avanço no aspecto urbano e principalmente no rural. Então, eu me sinto muito à vontade de falar sobre essa questão do produtor, aquele pequeno produtor que produz para a cozinha social, para a merenda escolar. E isso está dentro do nosso plano de governo como coração transformador da renda e da riqueza do homem do campo. Hoje, juntando os dois programas, PAA e o PENAI, dá para o produtor vender 32 mil e poucos reais por ano para a prefeitura. Então, eu quero implantar 3 restaurantes populares, nós já temos 5, quero colocar mais 3, vamos implantar na merenda escolar cada vez mais qualidade que o produtor produz e fazer um trato efetivo e carinhoso com o produtor. É um programa que precisa ser potencializado. E o nosso programa de governo contempla isso com maestria. Uma outra coisa, quando definiram que eu ia ser candidato das oposições, eu fui buscar, em visitas técnicas, algumas sugestões para nós cada vez ampliarmos a renda do produtor. E fui à Concórdia, Santa Catarina. Lá, o prefeito, o João Girardi, implantou 40 agroindústrias, aumentou a renda do produtor e fez com que eles tivessem cada vez mais dinheiro para sanar as suas necessidades. E isso ainda vai acontecer porque em Toledo eu vou implantar o mercado público municipal, oportunizando as famílias para produzirem em suas propriedades e terem o seu espaço definido no mercado público municipal, aos moldes daqueles que tem nas grandes cidades. Não é mercado tradicional, como esses que você vai fazer o seu rancho. É um mercado público onde as pessoas têm tudo à disposição produzido pelo produtor. Quero aqui também fazer uma deferência toda especial ao Beto, que eu tenho também o maior respeito, quero que a campanha continue em alto nível e de minha parte jamais vou desrespeitá-lo, quer ele, quer sua família. Então fica também esse meu registro como deferência à minha pessoa que ele fez antes. O candidato disse que foi uma ação do governo federal. Não é bem assim, gente. Hoje o governo federal proporciona a que todos que tenham interesse em aderir a qualquer programa o façam. Temos 89 restaurantes populares no Brasil. Desses, 12 estão no estado do Paraná e 5 no município de Toledo. Por quê? Porque tem pessoas que têm competência para elaborar os projetos. Tem deputado que acompanha o andamento do projeto. Tem, quando há necessidade de fazer correção, se faz no instante. Só para estabelecer um paralelo, no Rio Grande do Sul tem apenas 5 restaurantes populares. E no Rio Grande do Sul, sabemos nós que nos últimos anos sempre foi governado pelo PT.
Então, se não fosse um tratamento isonômico e não de favorecimento político, por que Toledo tem 5 restaurantes, que nós vamos construir mais 3 e mais o universitário? Olha, eu quero conversar, você que assiste aí, que conhece a minha pessoa, meu desempenho como profissional e empresário. É aquela questão, os nossos adversários querem fazer a campanha da desconstrução, de querer colar incompetência a nós. Vocês estão brincando com a inteligência do eleitor de Toledo. Nós temos gente competente, determinada, com energia. Nós vamos fazer as coisas acontecerem como precisam acontecer. Um modelo de governo humano, desenvolvido e participativo, um modelo de governo democrático, onde você vai ter vez e voz, onde nós vamos construir propostas e ações concretas para solucionar os problemas da saúde. Ô, João, desculpe, eu não posso acreditar que você está entrando nesse jogo. Nós temos no nosso plano de governo soluções para Toledo. Vocês estão há 16 anos, vocês, em verdade, fizeram ações, não tenha dúvida, eu não faço a política da desconstrução, não. Agora, existem situações em que a mudança precisa acontecer. Mudança com qualidade, com propostas, com energia, com novos ares, com novos sabores. E a mudança está aqui. O Poleto representa a permanência do grupo político que aí está. E agora vamos então à segunda pergunta desse bloco, o sorteado, ou melhor, a sequência, né, determinada pelo sorteio, faz com que o candidato Beto Luniti faça a sua pergunta para o candidato João Poleto. Poleto, em outra intervenção que tivemos, conversamos sobre a questão do IPTU. E eu fui nessa minha caminhada, nessa andança que faço diariamente na campanha, interpelado por moradores de Toledo em todos os cantos que trouxeram os carnês de IPTU e mostraram a efetiva reajuste em mais de 42% no último momento. E o senhor afirmou que não houve aumento de IPTU. O IPTU aumentou ou não aumentou em Toledo? Não aumentou. Nós temos que resgatar essa história do IPTU. Até 1993, nós tínhamos uma lei que estabelecia uma alíquota de 0,8% sobre o valor venal do imóvel. Derli Donin, quando assumiu, encaminhou um projeto de lei para reduzir esta alíquota de 0,8% para 0,5% sobre os imóveis edificados, porquanto em relação aos não edificados, permaneceu ainda 2%. O senhor candidato era vereador e votou favoravelmente a este projeto, no sentido de reduzir sim a alíquota, mas fazer uma reavaliação de toda a planta do valor venal dos imóveis. Portanto, quem reduziu o IPTU em 40% face a essa redução da alíquota real foi Derli Donin. Esta é a realidade que tem que ser resgatada, ainda que de longa data, e o senhor lembra disso, que o senhor participou desta votação. Dizer que o IPTU aumentou 42% também não é verdade. Nos últimos anos, a última planta de valores no município de Toledo é de 2009. De lá para cá, sempre foi apenas corrigido pelo índice de inflação, nada mais, nem R$1. Excepcionalmente, e tenho que ser justo, em algumas situações pontuais, em decorrência de uma lei que eu, no meu mandato, vou revogá-la, pode ter acontecido de que alguns imóveis realmente tiveram este índice de reajuste, mas não é regra. E estes imóveis, sempre que em decorrência de uma desapropriação ou de outras circunstâncias que a lei específica contempla, que, a meu ver, como eu disse, é inconstitucional e vou revogá-la.
O Poleto afirma que o índice IDSUS não vale. O Poleto diz que o IPTU não teve aumento. Ora, no outro debate o Poleto disse, inclusive, que teria dificuldades, me parece, em apoiar a indústria. Mas eu quero conversar com você que já está decidido a votar na nossa candidatura. Agora é que chegou a hora de você entrar em campo para nós ganharmos as eleições, para fazer um governo de verdades. Você que ainda está indeciso, só nessa resposta que o candidato deu, vá na gaveta agora, pegue o seu carnê de IPTU e compare quem está falando a verdade. Se aumentou o IPTU ou não aumentou. Você que decidiu, de repente, o voto para o candidato Poleto, os meus respeitos. Mas também você, eu convido para buscar o seu carnê de IPTU na sua gaveta. Veja se o seu carnê também não sofreu aumento do IPTU. Nós estamos assumindo um compromisso público de que o IPTU no nosso governo não sofrerá aumento abusivo. Nós estamos garantindo isso. Isso é o meu compromisso. A mudança está nesta candidatura. Querer pautar uma campanha, uma disputa eleitoral num município como Toledo, que todos reconhecem, as pesquisas e os índices demonstram a sua evolução. A pesquisa da Unioeste contratada disse que 80% da população tem orgulho de morar em Toledo. As pessoas que são itinerantes, aqueles que trabalham em banco, em fóruns, enfim, que têm passagem por cidades, quando chegam em Toledo, têm orgulho de Toledo. Portanto, afirmar e pautar e apelar para dizer que quer ganhar uma campanha, uma eleição para administrar um município que só evoluiu e que pela campanha que vocês fazem tem-se conotação que é um município que está sendo descredenciado, e dizer que a saúde é problema em Toledo com base num índice só, sem levar em consideração aquilo que realmente se faz. Dizer que não vai reajustar, como disse, e agora já admite que vai aumentar de forma prudente o IPTU, não é uma realidade. O IPTU sempre aumentou, como eu disse, pelo índice de correção oficial e nada mais. Muito bem, vamos agora à terceira pergunta desse bloco, e a terceira pergunta será efetuada pelo candidato João Poleto ao candidato Beto Luniti. O senhor, em seu programa eleitoral, criticou alguns avanços obtidos em Toledo nos últimos anos. Toledo oferece a qualidade de vida, como eu já disse, à população, com boa média do IDEB, excelente IDH, ruas urbanizadas, espaços públicos para o lazer, enfim, uma estrutura que tem atraído muitas pessoas. O seu candidato a vice, na primeira oportunidade, está gastando mais de R$38 mil para construir um chafariz em frente à Câmara Municipal. O que o senhor acha disso? Você que está nos assistindo, saiba que o nosso plano de governo pautou a discussão sobre o aspecto da opinião da coletividade. Ele nasceu dos interesses da população. Nós estamos numa campanha propositiva, não é verdade que nós estamos falando mal desta cidade que nós amamos. Aliás, eu escolhi Toledo como terra natal. Eu não nasci em Toledo. Eu moro há 42 anos em Toledo. Eu tenho as características de toda essa gente que veio morar a Toledo há muitos anos, há pouco tempo, e que nós absorvemos, inclusive, aquilo que aqueles que nasceram em Toledo, como é o caso do Poleto, têm. Nós amamos esta terra. O que nós desejamos é fazer um governo transformador, um governo que dê oportunidade a todos. Não é verdade que estamos no propósito da desconstrução das administrações que ocorreram em Toledo ao longo de todas as décadas.
cada prefeito ao seu tempo fez. O que nós queremos é que você, eleitor, compreenda que 16 anos é muito tempo, mas nós não queremos oferecer apenas esse discurso dos 16 anos que o Poleto representa. Nós estamos oferecendo a você, amigo de Toledo, eleitor e eleitora de Toledo, um plano de governo consistente, repito, com 3 eixos pautados naquilo que você precisa, 15 diretrizes que norteiam a filosofia do nosso governo, 591 propostas e, naturalmente, você, de forma consciente, reflexiva, vai definir o seu voto. Eu estou aqui, neste momento, conversando com você, para justamente propor essa reflexão agora, nesse momento, quando você está assistindo esse debate em sua casa. Quero mandar um abraço ao meu querido vice-prefeito, uma pessoa séria, proba, determinada, cheia de características positivas. Ele está fazendo um belo trabalho. Inclusive, você que está nos assistindo, saiba que a Câmara Municipal de Toledo teve suas contas aprovadas na gestão do Pelanca sem ressalva qualquer. Ele tem feito um excelente trabalho, devolveu até dinheiro para a Prefeitura. Não é um demérito ter construído um chafariz, pelo contrário, eu acho até uma virtude. Toledo está cada vez mais bonita. E por que também não na Câmara construir algo que atrai as pessoas que venham, tiram fotos, visitam, dê um novo visual, uma nova arquitetura. Mas como é interessante, né? O candidato diz que 16 anos é muito tempo. Quero pedir ao empresário, ao prestador de serviço, aquele que está já há 16 anos com sua atividade e que sempre progrediu, sempre avançou, está indo muito bem e só por isso, por estar indo bem, tem que mudar, 16 anos. E o novo, neste momento, é Poleto e Janice. Nós nunca fomos candidato a cargo eletivo nenhum. Estamos aqui preparados para dar nossa contribuição, para trabalhar no interesse público, evoluir, avançar ainda mais, compreender toda essa sistemática, a sociedade. Tenho a certeza, povo de Toledo, Poleto e Janice é o novo. 16 anos, para quem sempre avançou, nós vamos continuar avançando e avançando ainda mais. Não vão entrar nesta como de saúde e IPTU e agora dizer 16 anos. Se equivoca o Poleto quando fala essas situações que acaba de colocar. Parabéns a você, empresário, que luta diuturnamente como eu para fazer com que os seus impostos, os seus empregados, a sua empresa cresça, como eu fiz ao longo dos 27 anos na minha empresa. Comecei pequeno, com um emprego, hoje, graças a Deus, pelo esforço de todo o povo de Toledo e pelo meu esforço e competência, inclusive do meu filho, estamos gerando próximo de 400 empregos. O novo está aqui. O discurso dos 16 anos, se fosse por si só, ele é vazio. Nós não estamos propondo a mudança por nada. Nós estamos propondo a mudança por um governo de avanços, um governo que tem características de ouvir as pessoas. Eu quero recordar você que em 2002 perdeu o medo e votou no Lula. A sua vida melhorou ou não? Essa é a pergunta. Quantos milhões de brasileiros foram resgatados da miséria por conta de um governo de avanços? É isso que nós queremos fazer. Nós queremos fazer um governo transformador, sem ruptura, sem desrespeitar ninguém. O que nós queremos propor a Toledo são ares novos. O Poleto e a Janice são boas pessoas, mas representam o mesmo time. Tem que dar uma chacoalhada, tem que mudar, e a mudança é aqui. Vamos então à última pergunta deste bloco e que será também a última pergunta deste debate, porque ele encerrará esta fase de perguntas. Candidato Beto Lunite, por favor, faça a sua pergunta ao candidato João Poleto. Poleto, eu tenho
tido pouco tempo para assistir televisão e tal, mas dias atrás tive que buscar um documento em casa e estava ligado, a minha funcionária Vera, que eu gosto muito dela, estava fazendo o almoço e nesse momento estava passando uma reportagem sobre as filas dos postos de saúde, os problemas da saúde. O senhor ainda insiste na tese de que a saúde no nosso município não tem problema? Eu gostaria de saber a verdade sobre isso que o senhor pensa e que o senhor converse com as pessoas que estão sofrendo. Insisto em dizer que a saúde em Toledo não tem problemas na dimensão que estão propagando. Difundir aquilo que não é realidade, não se pode concordar. Saúde em Toledo tem sim problemas, mas, repito, não esses problemas que estão vendendo. Nós temos plena condição de dar continuidade e eliminar esses pequenos problemas que tem. São 7.000 consultas mês em especialidades. A rede básica está atendendo satisfatoriamente. Ninguém nunca ficou em filas intermináveis como querem aqui parecer, como querem vender a ideia para ganhar uma eleição e que pior, depois não vão resolver. Não é do dia para a noite que se resolve um problema deste. Coloquei em outra oportunidade neste debate a evolução que tivemos em Toledo na questão da saúde. E nós estamos preparados para abrir um diálogo com os servidores. Muitos dos problemas que acontecem lá na ponta da saúde têm conotação política, sim. Temos que assumir isso, temos que enfrentar esse problema, temos que resgatar o diálogo para que a política seja uma prática democrática e respeitadas as adversidades, mas ao mesmo tempo não usar a função quando às vezes usam para degrenir a imagem do prefeito, de quem está no comando e que nem sempre tem o domínio dessa situação. Então, respondo objetivamente, sim, problemas tem na saúde, mas não na dimensão que estão querendo difundir para a sociedade de Toledo. Agora eu quero olhar no olho do servidor da saúde. Vocês ouviram a resposta que o Poleto deu? Está dando atribuição de culpa a você, servidor. E você sabe que o problema está na gestão. Até 2010, este governo dos 16 anos não implantou saúde da família. Toledo tem esses índices de autoatendimento aí que o Poleto fala, por conta de não ter uma atenção básica na prevenção. Nós precisamos, gente, mudar o foco da cura para a prevenção. A saúde da família resolve problemas de emergência. Eu pergunto a você, se tu tivesse a equipe da saúde da família visitando a sua casa, tendo todo o aparato de solução lá para exames, etc., você acha que você não controlaria o colesterol, o triglicéridos, você não teria uma orientação com o nutricionista para não desenvolver a doença? Gente, nós não estamos usando a saúde como política. Nós estamos falando de saúde porque o contexto de saúde quer dizer vida. Vida. E é isso que nós queremos fazer, cuidar das pessoas. Eu quero me transformar num prefeito que ao final do seu mandato seja lembrado como o prefeito da saúde. Poleto não falo mal de nenhum servidor público. Pelo contrário, tem que ter valorização, mas a questão de resgatar a dignidade desse servidor que sofre, que atende as pessoas que estão no momento de dor, de sofrimento, nós vamos fazer isto valorizando o servidor, dando condição de trabalho, contratando mais profissionais na área de saúde, quer sejam médicos, quer sejam agentes de saúde, quem quer que seja, mas dizer e agora atribuir essa pecha que o problema da saúde é porque você está atendendo mal, não é verdade.
você é a pessoa mais importante que tem no sistema, que é você que atende a pessoa quando está na necessidade, no desespero. Então, tenho a certeza disso, o nosso compromisso, a nossa valorização com você, servidor da saúde pública. Antes de irmos para o nosso último intervalo comercial, eu coloco aqui que a coligação do candidato João Poleto também solicitou direito de resposta. A afirmativa e a argumentação é de que o candidato Beto Luniti atribuiu ao candidato João Poleto o fato de estar contaminado pela arrogância do seu grupo. Logo depois do intervalo comercial e antes das considerações finais, nós estaremos trazendo aí a decisão da Comissão Eleitoral da OAB Subseção de Cascavel. Eleições 2012, você decide aqui na Tarobá.